Capítulo 991, Perguntas e Respostas 1. Mesmo que Litveren não tivesse mestre, ele conseguiu mais do que a maioria dos nossos aprendizes. Quantos despertos de 20 anos você conhece capazes de matar uma velha raposa como Garon? Ele pertence ao conselho. Ele só precisa de orientação. As palavras de Giza Gernov surpreenderam Lit e o fizeram entender que ela era, na verdade, sua segunda advogada de defesa. Intrigante. Os olhos de Inxalot brilharam quando sua ganância ofuscou até mesmo a luz vermelha dos mortos-vivos. Para aceitar tal reclamação como prova, temos que primeiro examinar o referido equipamento. Dê seus pertences para mim. O rei de Lich estendeu sua mão esquelética para Faluel, que não se mexeu. Os segredos de um mago são sagrados. Lit fez a armadura e os anéis ele mesmo, enquanto a espada é meu presente para seu aprendizado. Ela disse dando a ele uma desculpa plausível para a guerra. Roubar tanto o seu quanto o meu não está dentro da competência deste tribunal. Todos a favor de estender nossa investigação para um bem maior. Inxalot ergueu a mão, feliz pela primeira vez desde que fora escolhido como representante para fazer parte do conselho. Mesmo assim, apenas Loto, o treante, levantou a mão junto com ele, fazendo Lich praguejar em muitas línguas, tanto modernas quanto antigas. Ragu não se opôs a Lit se juntar às feras apenas para compartilhar os segredos de sua magia com todos os outros. Ela queria mantê-los para o lado humano do conselho e principalmente para ela mesma. Ela estava do lado de Faluel e, mesmo sabendo pouco sobre Lit, os animais cuidavam dos céus. Quanto a Legain, ele foi contra o julgamento desde o início. Foi exatamente porque ele não gostava de mexer com a vontade das outras pessoas que ele ficou fora dos negócios do Império. Em sua opinião, Lit era livre para entrar em qualquer facção de sua escolha. Além disso, ele queria manter a existência de solos em segredo. Legain não queria apenas que o desespero de Minadion tivesse toda a felicidade que pudesse obter, mas também que observasse como seu vínculo com a anomalia afetava seu crescimento. Até agora, Lit foi o único híbrido cujas diferentes naturezas se harmonizaram em vez de colidir entre si. O guardião esperava que, ao estudar Lit, ele pudesse encontrar uma cura para sua filha, Zoret. Moção negada. Todos a favor de avançar para o próximo item de nossa agenda. Ragu disse, e o conselho aprovou por unanimidade. Mais uma vez, os mortos-vivos que assistiram ao julgamento se amaldiçoaram pela falta de julgamento de seu representante. Muito bem. Desperto Veren, bem-vindo ao conselho. Ela venceu Ragu e aplaudiu primeiro, obrigando os outros a segui-lo. Agora, o único assunto em questão é determinar quem é mais adequado para nutrir seu talento e orientar seus primeiros passos em nossa sociedade. O Behemoth então se virou para Ragu. Com que direitos humanos interferem na vida de nossos companheiros despertos? Seu próprio advogado de defesa admitiu que você forneceu a Lit nada além de ameaças. Ela apertou um botão em seu amuleto do conselho, fazendo-o repetir o discurso que Giz havia dado a Lit sobre lealdade. Somos nós, bestas, que oferecemos a ele nossa amizade primeiro, e então nossa orientação sempre que Veren precisar. A espada que ele carrega é a prova de nosso vínculo. Ele é um mago adulto e responsável que já fez sua escolha. Você deve respeitá-la. Ragu cerrou as têmporas enquanto olhava para Giza com tanta fúria que se os olhares pudessem matar, não sobraria o suficiente de seu corpo para caber em um prato. Bem jogado. Giza ignorou Ragu e fez uma pequena reverência a Faluel. Sempre registre tudo quando estiver em serviço oficial. Faluel devolveu a reverência. Eu respeitaria sua escolha, se não fosse pelos danos que sua suposta amizade causou a este conselho. Apesar do fato de que Faluel praticamente o fez seu aprendiz, ele revelou o segredo de Orixalcum que guardamos por séculos. Além disso, todos vocês podem ler em seu próprio relatório que o Desperto Veren encontrou e deixou ir um Rezar, um membro do lendário povo Veri. Um mestre humano nunca teria dado a ele uma guia tão longa, nem se esquecido de explicar a importância dos franjas para ele.
Seus parentes nos fizeram perder terreno com os falsos magos e também a oportunidade de aprender porque apenas bestas podem se tornam despertas ou como em nome de Mogar. Tão poucos alcançaram um núcleo branco. Ragu disse. Ambos os assuntos magoaram profundamente todo o conselho, exceto Leigai, que já tinha todas as respostas. Baba Yaga foi um de seus maiores rivais nas áreas de pesquisa mágica e xadrez. Lit ficou surpreso ao ver o suposto relatório secreto que ele havia dado ao exército aparecer no amuleto de Ragu, que o estava compartilhando com os outros. Não tenho ideia do que eles estão falando, mas acho que franjas são muito mais importantes do que eu suspeitava. Ninguém parece saber que Nalrond mora com o protetor. Faluel me disse a verdade, ela realmente respeita os segredos das outras pessoas. Pensamento de Lit. Eu discordo fortemente. A Hydra deu um passo à frente. Você considera essas ações um erro porque as vê em retrospecto, enquanto eu as chamo de experiência de vida preciosa. Se pegarmos nossos aprendizes e tomarmos todas as decisões difíceis por eles, como eles poderão se tornar responsáveis? A armadura é uma perda insignificante. Dada a rapidez com que os falsos magos descobriram seu segredo, era apenas uma questão de tempo antes que eles descobrissem por conta própria ou capturassem um de nossos criminosos. Com o comércio fracassado, Lit aprendeu a importância dos laços e como a política humana não é confiável. É por isso que ele veio até mim. Quanto ao rezar, peço que você lembre da história dos lobis. É por causa de monstruosidades como as que os Jodis ou de usuários de magia proibida cometeram que bestas e plantas aprenderam a tirar suas próprias vidas em vez de se permitirem ser capturados. Se Lit tivesse tomado o rezar à força, como poderíamos arrancar qualquer coisa dele, exceto através da violência? Mesmo que o fizéssemos, o único resultado possível seria o rezar se suicidar ou Mogar nos punindo por nossa transgressão. Forçar nosso caminho até a consciência de Mogar é perigoso na melhor das hipóteses e suicida na pior. Dessa forma, em vez disso, há uma chance de que ele volte e se abra para nós de boa vontade. Faluel recuou, deixando os membros do conselho e os juízes discutirem seu argumento. Murmúrios encheram a sala, pois todos queriam falar o que pensavam, até mesmo convidados e espectadores. Entre eles, Shenagrosh ponderou essas ideias, pensando em como guiar jovens abominações como os despertos o faziam. Ela havia sido convidada a discutir os termos do conselho para permitir a adesão dos Eldritch híbridos. Shenagrosh escolheu essa data especificamente porque ela estava curiosa para testemunhar como a justiça do conselho funcionava e conhecer Lit pessoalmente. Ela tinha ouvido falar dele e do mestre muitas vezes e quando soube por sua ligação com o conselho que ele era um desperto, ela decidiu levar 2 pássaros com uma visita. Você defende alguns pontos válidos, Faluel, mas as hipóteses não têm lugar nos livros de história, apenas os fatos importam. Loto, o Treante, disse. As ações de Veren talvez ajudaram seu crescimento, mas atrapalharam todos nós. Além disso, eu li este relatório e muitos outros enquanto me preparava para este julgamento. Rezar ou não, hospedeiro humano em vez de morto-vivo ou não, eu gostaria de entender como Veren sobreviveu ao encontro com Davin. Capítulo 992, Perguntas e Respostas 2. No passado, muitos de nós foram necessários apenas para afastar Davin e uma franja para contê-la, mas Veren está aqui diante de nós, ileso. Além disso, não consigo encontrar uma explicação razoável para como ele destruiu a Estrela Negra ou derrotou os últimos remanescentes dos sempre amaldiçoados Odis. A simples palavra encheu o Treante de tanto ódio que sua folhagem ficou vermelha. Desperto Veren realizou as mesmas coisas que normalmente requerem um exército ou um guardião para fazer. A presença de aliados, sejam eles humanos ou Veren, não é suficiente para explicar nada disso. Para determinar qual facção é mais adequada para lidar com nosso novo ativo, devemos primeiro entender sua verdadeira natureza. Caso contrário, podemos preparar uma ameaça que levaria várias vidas preciosas para ser destruída. Loto expressou as preocupações que todas as facções realmente abrigaram.
Humanos e bestas não tinham pressa em responder a essas perguntas apenas porque tinham certeza de que aprenderiam os segredos de Lith no devido tempo. A relação mestre-aprendiz permitiria que seu mentor e seus aliados usassem esse conhecimento a seu favor. Lith suspirou de alívio quando nenhum dos mortos-vivos mencionou os solos. O representante das plantas parecia ser seu único oponente real, já que Intsialot estava mais preocupado com o tempo que passava longe de seu laboratório do que com o destino de Lith. Eu não acho que seria sábio falar sobre as tribulações mundiais. Percebi as caretas que todos os membros do conselho faziam quando Ragu mencionava sua incapacidade de se tornarem guardiões ou de alcançar o chamado núcleo branco. Além disso, com base no interesse que eles demonstraram até mesmo pela minha armadura Skinwalker, aposto que, se eles soubessem que eu possuo o legado de Minadion e com ele a capacidade de acessar o Geyser Mana, o tópico deste teste mudaria de quem cuida de Lith para quem fica com a torre em um piscar de olhos. Ele pensou. Para citar um dos meus estimados professores, só porque um idiota não pôde fazer isso, não significa que algo seja impossível. Lith repetiu as palavras do amaldiçoado Manoar, fazendo muitos estômagos se revirarem. Sem seu precioso reator de mana, os Odis eram apenas uma ameaça. Sua incapacidade de usar magia acima do nível 3 e sua vaidade me permitiram resistir por tempo suficiente para que Laernas destruir o reator. Bastou um punhado de humanos e um único desperto para exterminá-los. Pergunte a ele se você não acredita em mim. Lith apontou para Legain, que ele reconheceu apenas graças às instruções de Faluel. O dragão negro testemunhou tudo é verdade. Os outros 4 juízes perguntaram em uníssono depois de se voltarem para Legain. Sim. Fui convocado para intervir no caso do desperto verem fracassar o guardião. Bufou de aborrecimento. Ele não gostava de ser manipulado. E quanto a Davo? Loto disse. Ela não é o tipo de oponente que deixa aberturas e você não tinha aliados. Não há como um humano escapar de suas garras. Isso é verdade, Faluel respondeu, avançando novamente. Um humano não poderia, mas um de nós poderia. Ela acenou para Ragu, Fela e depois para Shenagrosh, conjurando a única coisa que poderia fazer uma sala cheia de seres semi-imortais se calar. Curiosidade. Lith, mostre a este tribunal porque você pertence a nós, bestas, por favor. Ouvindo sua deixa, Lith mudou para sua forma híbrida, começando por suas mãos. As algemas místicas que o restringiam se tornaram inúteis e ele as quebrou facilmente usando magia de fusão. Garras afiadas como navalhas substituíram as unhas de Lith e as garras cresceram nos dedos dos pés e no calcanhar, fazendo com que seus pés lembrassem os de uma ave de rapina. Novos membros saíram de suas costas, com uma cauda curta cheia de pontas de ossos crescendo em sua coluna, bem como um conjunto de asas membranosas pretas que irromperam de suas omoplatas. Eles se esticaram, cobrindo o campo de visão do espectador por um segundo antes de começar a bater e trazê-lo ao nível dos olhos dos juízes, apesar da posição curvada que voar sem magia exigia. As asas eram torcidas e não naturais, como as mãos de um gigante golpeando o ar abaixo dele. O rosto de Lith agora era uma ardósia preta, aparentemente sem boca ou nariz. 2 pequenos chifres curvos saíram de suas têmporas enquanto seus 3 olhos olhavam para os presentes. O silêncio se transformou em um alvoroço quando todos se levantaram para dar uma olhada melhor na criatura desconhecida na frente deles, até mesmo Legain. Ele explorou o caos que se seguiu para estudar com os 2 híbridos da visão da alma na sala. Segundo sua técnica visual, Solos era uma jovem baixinha usando uma toga romana dourada e sandálias. Era um traje desatualizado há séculos, que Legain reconheceu como as roupas que os aprendizes de Minadion usavam na privacidade de seus próprios quartos. Sua figura estava enrolada em 2 tipos de correntes. Um era grande, grossa e feita de vida. Isso a conectou a Lith por meio de seus respectivos núcleos de mana, corações e mentes. O segundo tipo de corrente era cinza e fino, mas pesava solos, forçando-a a se ajoelhar. Das 6 correntes cinzas originais, 4 foram quebradas e foram desaparecendo lentamente.
Mais 2 permaneceram e sugaram seu vigor, impedindo-a de alcançar seu verdadeiro potencial. A energia proveniente da primeira corrente foi amplificada por seu corpo e lentamente corroeu os grilhões cinzentos. Quanto a Lilith, para a visão ele parecia ter ficado maior do que nunca, com 2 pares de asas em vez de apenas uma e com todos os 7 olhos abertos, cada um de uma cor diferente. Isso é impossível. Mudança de forma é apenas um ramo da magia da luz e as algemas devem negar todos os tipos de feitiços. Giza, explique. Ragur estava tentando dar sentido ao que seus olhos mostravam. Verem é um humano, eu verifiquei sozinho. Sua força vital está quebrada, mas é isso. Eu até executei ressonância sanguínea em seus pais para confirmar sua linhagem e posso jurar pelo meu nome que ambos são humanos também. Giza respondeu, recusando-se a acreditar que ela poderia ter cometido um erro tão grande. A ressonância de sangue foi uma disciplina criada pelo diretor Duke Mart que era o equivalente mágico de um teste de paternidade. Os nobres usavam para ter certeza de que seus cônjuges não eram infiéis ou para expor a existência de filhos bastardos, enquanto os magos os usavam para rastrear doenças hereditárias e os despertos para identificar seus descendentes. Usar a criação de um mago falso era constrangedor, mas despertos sempre colocavam a praticidade acima de algo tão insignificante quanto o orgulho. Como você escapou de Davna? Perguntou Faluel. Lita abriu as escamas que cobriam a boca e lançou uma pequena explosão de chamas de origem azuis, dobrando o alvoroço. Todos se voltaram para Legaim, exigindo uma resposta dele. Eu não sou o pai. Obrigado por perguntar, ele disse enquanto corava um pouco de vergonha. Ninguém acreditou nele, nem mesmo Shenagrosh. O que diabos papai fez desta vez? Eu me lembro desse cheiro. É a mistura de cheiro de humano, besta e abominação Eldritch que encontrei na cena da morte de Jarok. Não é nenhuma surpresa que o simples verme de pedra, uma abominação empoderada, não fossem páreo para o meu irmãozinho. O mestre estava certo o tempo todo em querer trazer Lito para o nosso rebanho. Ele pode ser a chave para o híbrido perfeito. Quanto mais seu olfato dracônico confirmava sua hipótese, mais Shenagrosh sentia a esperança crescer em seu coração. Continua no próximo vídeo.